Salve, irmãos do primeiro ano, primeiro H, que Marcão. Vídeo com revisão para que você faça um excelente simulado essa semana, né? Você que já está aí pegando seu simulado, buscando ele na escola, você que essa manhã tomou chuva, você que acordou bem cedinho, foi lá no Pão Quentão, tomou um café, comeu um pão de queijo, ou você que foi no lanchinho de R$ 1, comeu um cachorro quente com ketchup, tomou um chá de erva cidreira, passou ali na porta do postinho, tirou sua pressão. Tamo aí, revisão agora, né? Revisão simulado. E galera, esse simulado ele vem com conteúdo de antes ali de nós entrarmos na pandemia, conteúdos que nós já vimos, é claro. E é um simulado que você iria fazer antes que nós pudéssemos ficar parado de boa na lagoa, né? Sem vir para a escola. Então preparei um slide aqui para que a gente possa conversar bem rapidinho sobre esse negócio. Vamos lá então. Bom, esse conteúdo ele fala sobre o surgimento da civilização no mundo, né? E uma das características do surgimento, uma das causas que vai fazer com que a civilização, né, que as sociedades, cidades, né, um povo com uma língua própria, com leis, com governo, com moeda própria, né, com leis, um dos motivos que leva isso a acontecer é o processo de sedentarização pelo qual passa o homem. Quando eu digo sedentarização aqui, eu não estou falando dessa sedentarização ou desse sedentarismo que causa barriga, como a minha, que eu não vou mostrar para você porque ela está bem grande. E eu estou muito sedentário, não é isso. Esse sedentarismo, esse processo de sedentarização que a gente destaca aqui, é um processo de transição que tira o homem lá do nomadismo, da vida de nômade, para a vida sedentária. Ou seja, o ser humano deixa de ficar se movimentando procurando alimento ou caça, e ele passa a se fixar em um lugar para poder produzir o seu alimento. E existe uma causa para isso, né? E a causa é justamente porque existiam no local das primeiras civilizações grandes rios, né? Como a gente vê aqui nesse mapa, né? Essa região onde surgiram as grandes civilizações, primeiro Mesopotâmia, o Egito depois, e depois vem os persas, os hebreus, os fenícios. Esses primeiros povos aí lá bem dos primórdios da civilização no mundo, eles surgem aí nesse local que é conhecido como crescente fértil. Como a gente pode ver no mapa, a distribuição desses grandes rios nessa região, elas, se você for desenhar os limites aqui, formam uma ilha no estado de ilha crescente. Por isso que é crescente. E é fértil porque os rios dessa região aqui eram rios que fertilizavam muito o solo, né? E aí os povos dessas regiões, com o decorrer do tempo, e Deus deu habilidade para eles começaram a desenvolver a agricultura e domesticar os animais, né? Então aí eles começaram a se estabelecer e se fixar nessas regiões, e aí tornam-se sedentários e surgem essas sociedades. Então a gente tem o rio Nilo aqui, ó, um rio importantíssimo para os egípcios. A gente tem o rio Jordão, importantíssimo para os hebreus. E temos o rio Tigre e o rio Eufrates, que são importantíssimos para os mesopotâmicos. Inclusive, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, certo?
Então esses rios eram importantes porque no tempo da cheia eles transbordavam, como no caso do Rio Nilo, por exemplo, e deixavam depositado às margens do rio, até onde essa água chegava com o transbordamento, um negócio chamado humus, que é um fertilizante muito bom, que é resultado de restos de seres vivos que morreram e ficam depositados no fundo do mar, do rio, no caso, né? Então, ah, esse humus ficava depositado às margens do rio e aí a galera vinha, plantava e usava o humus como fertilizante, como adubo. E também utilizavam o rio para fazer canais e diques, né? Para levar a água do rio o máximo de distância possível para irrigar regiões secas, tá bom? Então, o crescente fértil é importantíssimo para entender como que as civilizações surgiram nesse processo de sedentarização. Então, tá aqui, eu coloquei essa imagem aqui para a gente pensar um pouquinho. No momento em que o ser humano é nômade, o ser humano ele vive da caça e da pesca nesse momento aí, nesse contexto. Então ele vai aonde tem alimento. Como a gente vê na imagem, eles estão aqui para caçar a sua carne, né, um animal ali no caso. Né? Então ele mata ali um boi ali, um cavalo, ele tem um cavalo, e vai e se alimenta. Aí acabou, ele vai e mata outro, e vai indo. Aí se a manada de boi acaba naquela região, ele vai ter que ir para um lugar onde tem. Da mesma forma, os frutos, né? Porque ele também vivia da coleta. O cara vai lá, pega jabuticaba, kiwi, abacaxi, gengibre, beterraba, cebola, alho, coentro. Aí cabe esses trem lá na região, o que vai fazer? Ele vai para outro lugar, porque ele não sabe plantar, ele não sabe nem o que é semente, né? Então por isso que ele é um cara nômade, ele não vive num lugar fixo. E como que vai surgir uma cidade se o cara não vive num lugar fixo? Tipo, você tá aqui, aí você vive de piqui. Aí você monta sua barraca, o piqui tá lá de boa e tal. Aí o piqui acaba. Você vai ficar ali para morrer de fome? Vai comer terra? Não, você vai procurar piqui em outro lugar. Certo? Então não dá para você construir sua casa e ficar com sua casa fixa ali. Você vai ter que ir para outro lugar. Ó. Então por causa disso, por causa dessa ideia de caçar e coletar, né, caçar animais e coletar frutos, é que o ser humano nesse momento ele muda, ele é um ser humano nômade. Aí rola o processo de sedentarização, né? Por quê? Porque os caras começam a plantar, entendem mais de arar a terra, desenvolvem ferramentas para arar a terra, eles descobrem os processos de para que serve a semente, como que adubar a terra, que a terra precisa de água, que a planta precisa de água. E aí ele também domestica os animais, né? Então, nesse momento agora, o cara vai começar a construir vilas. E essas vilas, aldeias, no caso, no futuro vão virar cidades e depois vão virar reinos. Mas justamente por causa disso, porque o cara aprende a produzir o seu próprio alimento. E nesse processo a água é muito importante, né? Como a gente viu lá no caso do crescente fértil. Então tem aqui um slide mostrando muito bem isso, né? Tentando explicar isso. Você tem lá a pesca, você tem o lugar onde a galera está cultivando, você tem os animais domesticados ali, né? Os primeiros, que é a vaca, o porco, a ovelha, o cavalo, a cabra, o cachorro. Eles começam a produzir tecidos também, né? Porque agora eles estão vivendo num lugar fixo. Eles já dominavam o fogo também nesse momento. O fogo também foi muito importante no domínio dele, né? Produzem ferramentas. Essas ferramentas no começo eram de pedra lascada, depois pedra polida, e aí eles descobrem o metal e começam a fazer ferramentas de metal. Começam a fazer cerâmica, enfim. Então a sociedade começa a surgir, começa a se desenvolver. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, tá aqui o crescente fértil de novo. O crescente fértil é o berço das primeiras civilizações. É no atual Iraque, e vai do atual Iraque até o Egito, que estão os grandes rios e as terras férteis.
O Egito e Mesopotâmia são essas primeiras sociedades, né? Eles eram impérios teocráticos, ou seja, o líder é Deus ou o representante dele. É uma teocracia, um governo ligado à religião, um governo de Deus. Mas Deus para eles não é igual Deus para a gente que é cristão, né? Deus para eles é outro Deus. Na maioria dessas sociedades, à exceção dos hebreus, né, que a gente vai ver depois, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E o representante deles, o rei deles, é o próprio Deus, como a gente sabe no caso do Egito, o faraó era Deus, né? Essas sociedades eles aproveitam as cheias dos rios, né? Portanto, são civilizações fluviais. Fluvial vem de água de rio. Aqui, nesse momento, existe um modo de produção asiático. O Estado é dono das terras, ou seja, o governo é dono das terras. A população ela participa de obras públicas e produz em forma de servidão coletiva. Quais são as obrigações básicas dessa sociedade? Pagar impostos, serviço militar e produção. E os recursos agrícolas, ou seja, tudo que é produzido, é distribuído pelo Estado. O governo distribui o alimento para a galera. Aí aqui a gente vai para a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia não era só um país, eram vários reinos que dominaram em várias épocas dessa antiguidade, desse período antigo. Você tem os sumérios, depois você tem os assírios, os babilônios, os caldeus, que não apareceu aqui, né? Esses eram os povos. São vários povos, como eu falei. Eles estavam localizados no Antigo Oriente, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, como a gente já falou naquele slide anterior. Eles fabricavam diques, né? Que eram dutos de água que cercavam a cidade, para proteger a cidade das cheias do rio, e ao mesmo tempo para abastecer as plantações, que foi o que eu falei, que eles procuravam canalizar a água do rio para chegar nos locais onde a água não chegava. Desenvolveram a escrita, né? A escrita cuneiforme, e essa escrita depois ela evolui para tentar reproduzir os sons da fala humana, tá bom? Então, os mesopotâmicos eles deixam esse legado muito forte para a gente, essa herança que é da escrita, que começa lá. A religião deles politeísta, ligada à natureza e animais, e o poder do Estado sobre a sociedade. O governo tem muito poder sobre a sociedade, tá bom? A arte aqui a gente não vai falar. Comércio era inicialmente através de trocas, e depois surge a moeda. A economia forte deles era o trigo e a cevada na agricultura e a criação de animais como gados, cabras e aves. E outra coisa muito importante aqui, o Código de Hammurabi, que é o primeiro princípio de leis criado pelo homem, que é o princípio de Talião, a retaliação, olho por olho, dente por dente. Então as punições são proporcionais. Exemplo, se eu tenho o meu olho furado, aliás, se eu furo o olho de alguém, eu vou ter o meu olho, o mesmo olho furado se eu for julgado e condenado. Então é a lei do olho por olho, dente por dente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui na internet e pesquisar alguns códigos aqui de Hammurabi. Código de Hammurabi. Vamos lá. Deixa eu achar um aqui. Vamos entrar aqui nesse site aqui de toda a matéria. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem algum aqui. Ai. Não, nesse não tem. Eu não estou identificando. Meu computador está bugando, galera. Bom, vamos parar por aqui.
agradecer a sua participação, né? Então, assiste o vídeo aí para que você possa fazer um bom simulado, tá bom? Muito obrigado por sua participação e é nóis.